Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos estudar a nossa lição? E aí, vocês fizeram a sua assinatura ontem? Ontem era o dia D da Casa Publicadora, de nós fazermos a assinatura da nossa lição para o próximo ano. Espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu, ligue na CPB e lá você faça a sua assinatura. Não fique sem o maná espiritual. Está bem? Então vamos à nossa lição, que tem como título Profecia Cumprida. Ela está baseada no capítulo 1 de Deuteronômio, dos versos 1 a 6 e algumas outras passagens que eu vou falar para vocês durante a explanação da lição. Tá? Bem, o povo de Israel, eles se recusaram a entrar na Canaã, vocês lembram? E por isso Deus os puniu a vagar durante 40 anos no deserto, né? Foi um ano por cada dia que os espiões estiveram inspecionando a terra. Essa foi uma decisão muito triste, porque essa profecia, ela foi aplicada sobre o povo de Israel, aquele povo incrédulo, porque eles tiveram medo de conhecer a terra, mesmo com a garantia divina de que eles iriam ter essa terra mostrada largamente por Deus. E tudo isso foi mostrado durante a caminhada deles do Egito até a proximidade de Canaã. Além da falta de fé que eles tiveram em Deus, eles foram rebeldes. Eles tentaram matar Moisés, Josué e Caleb, que haviam falado coisas boas da terra de Canaã. E olhem, eles tomaram a iniciativa de arrumar um líder que os levasse de volta ao Egito, ou seja, eles queriam voltar para a escravidão. Ah, irmãos, isso aborreceu muito a Deus. Por isso que Deus, ele profetizou uma disciplina sobre aquele povo rebelde, aqueles que haviam se rebelado e fez com que eles perambulassem por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração rebelde e incrédula, morresse. Deus não queria que eles entrassem lá na terra prometida, né? Porque Deus, ele não deixa a sua palavra profética falhar. Ela se cumpriu totalmente na vida daquele povo lá no deserto. E isso fica um alerta para nós, porque nós devemos também servir a Deus. Então isso vai também servir como um alerta para a nossa caminhada para Canaã celestial, não é mesmo? Nós temos que estarmos alerta e não sermos rebeldes, incrédulos, né? Em resultado disso, dessa transgressão deles, o livro de Deuteronômio começa no 40º ano, ou seja, a palavra profética de Deus, ela é tão confiável quanto o próprio Senhor. Olha que bênção! E nos versos iniciais do capítulo, nós vemos a evidência disso, que Deus sempre cumpre a sua promessa. E vamos ler aqui, então, Deuteronômio, capítulo 1, verso 3. E sucedeu que no 40º, no mês de outubro, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés, ele falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara falar acerca deles. Exatamente, irmãos, depois de 40 anos, Deus, o que ele faz? Pega aquele povo, que eles já tinham passado por todo aquele momento crucial do povo,
Deus levou Israel de volta para onde? Para próximo da entrada de Canaã. Olha como Deus é bom. E aí ele levou aquele povo aos portões de Canaã. Deus, ele é muito poderoso, por isso que ele sempre cumpre as suas promessas com precisão, né? Vejam bem, não é a única vez que Deus prevê eventos para o futuro e esses eventos foram cumpridos. Eu vou mencionar aqui alguns que cumpriram isso com uma precisão infinita. Olha, uma precisão assim certeira. Eu vou falar. Vocês podem olhar a profecia de Daniel, do capítulo 9, versos 24 a 27. Eu não vou ler todos os versos aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas vocês estudem aí na sua casa esses versos. Que período foi esse? Esse período foi o período em que o povo ficou lá cativo em Babilônia durante 70 semanas, ou seja, durante 490 anos. E qual foi o cumprimento? Quando foi o cumprimento? Foi do ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Outra profecia, Daniel, capítulo 7, versos 25, Apocalipse, capítulo 12, verso 6 e verso 14, e Apocalipse 13, verso 5. Vejam lá, lá está referindo-se aos 1260 dias, ou 1260 anos. E quando que isso se cumpriu? Se cumpriu no ano de 538 depois de Cristo até o ano de 1798 depois de Cristo. E também nós temos a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Isso, então, essa profecia dos 2.300 dias ou anos, né? E dentro está os 490 e também os 1.260. Então, essa profecia, ela começou no ano 457 a.C. e foi até 1844. E o que aconteceu em 1844? Quando houve o desapontamento, né? Quando Cristo saiu do lugar santo e passou para o lugar santíssimo. E ele está lá hoje intercedendo por nós, né? Então nós estamos lá sendo avaliados por Deus para que Jesus em breve volte aqui para nosso lar. Isso nos ensina não só a presciência de Deus, mas que o seu controle da história deste mundo está em suas mãos. Nós podemos confiar plenamente nele. Olha que bênção, irmãos. Nós podemos confiar em Deus. Ele prometeu, e ele prometeu que vai voltar. Então, passado mais de quase 2.000 anos, desde que o Salvador deu a promessa da sua vinda. Ao longo dos séculos, as suas palavras, ela tem enchido de ânimos os nossos corações, de esperança a seus servos fiéis. A promessa, ela não se cumpriu ainda, mas nem por isso ela deixa de ser menos segura a palavra proferida, porque nós vimos que quando Deus profere uma palavra profética, ela é cumprida. Cristo, ele virá com sua própria glória, na glória de Deus, seu Pai, e na glória dos seus anjos, santos anjos, milhares e milhares de anjos triunfantes, filhos de Deus, possuidores de beleza e glória transcendente, que nós nem mais conseguimos pensar. Ele trará a coroa da glória e nós teremos uma coroa. E essa coroa vai ser dada por quem? Por Jesus. Isso.
Em lugar daquele velho manto de púrpura, onde que Jesus foi crucificado, não, ele vai usar vestes de mais puro branco, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia alvejar. Olha, Mateus 9, capítulo 3. Aliás, Marcos 9, verso 3. E as suas vestes, e nas suas vestes, e também aqui nas coxas, ele vai ter escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Irmãos, essa é a promessa de Deus. Ele começou o livro de Deuteronômio depois que aquele povo ficou 40 anos, e quando chegou no 40º ano, ele se reuniu com Moisés, reuniu com o povo, para lembrar das coisas maravilhosas que Deus havia feito para eles durante todo aquele percurso lá no deserto. Que nós possamos sempre confiar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel e justo, e Ele disse e cumprirá, e Ele logo voltará. Amém.